A mentira, um pecado pequeno que matou na Bíblia? Costumamos ouvir a seguinte frase: para Deus, todos os pecados são iguais. Mas será que vivemos como se isso fosse verdade? Vamos explorar as Escrituras para entender o peso desse pecado que muitos consideram leve. A mentira é realmente um pecado leve? Bem, Ananias e Safira venderam a propriedade e mentiram sobre o valor daquela venda, tentando enganar os apóstolos e, pior ainda, o Espírito Santo. Pedro os confrontou diretamente, dizendo o seguinte: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e guardasse para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Isso vemos lá em Atos, capítulo 5, no versículo 3. Bem, o que aconteceu? Ambos morreram instantaneamente. O texto não fala de um adultério fulminado, nem de um fornicador fulminado. Foi a mentira que os condenou naquele momento. Deus mostrou que mentir é algo sério, algo que ele não tolera. E quanto a Jacó, você se lembra? A mentira que dividiu uma família. Isso você pode acompanhar lá em Gênesis, no capítulo 27. Jacó enganou seu pai, Isaque, fingindo ser Esaú para receber a bênção, que na cultura da época era extremamente significativo. Sua mentira teve consequências devastadoras. Ele teve que fugir de sua família e passou anos longe de sua terra. Esaú, seu irmão, prometeu matá-lo, gerando ódio e divisão. Sua descendência carregou marcas de conflitos, incluindo os próprios filhos de Jacó, que o enganaram ao vender José como escravo. A mentira de Jacó destruiu relacionamentos e trouxe caos para sua família. Mais uma prova de que a mentira é um pecado que semeia a destruição. Sabemos também que o pai da mentira, Satanás. Acompanhe comigo a leitura em João 8, no versículo 44. Jesus foi direto ao apontar a mentira como uma característica essencial de Satanás, dizendo: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui, Jesus associa a mentira ao próprio caráter do diabo. Quando mentimos, alinhamos nossas ações não com Deus, mas com o inimigo de nossas almas. Isso é grave. Como não bastante, também sabemos referente a Abraão e Sara, a mentira que trouxe vergonha. Lá em Gênesis 12, do versículo 10 ao 20, Abraão mentiu ao dizer que Sara era sua irmã para proteger sua vida. Ele estava com medo de que o faraó o matasse para ficar com a sua esposa. O resultado? Deus feriu a casa do faraó com grandes pragas. Abraão foi envergonhado publicamente pelo rei do Egito. Mesmo sendo amigo de Deus, Abraão sofreu as consequências de sua mentira. Mas, na prática, somos hipócritas. Se pregamos que todos os pecados são iguais, por que na prática tratamos alguns como menores e outros como imperdoáveis? Um irmão que mente constantemente não é tratado com o mesmo rigor que alguém que adultera. Uma irmã que fofoca durante o culto não é repreendida como um jovem que lida com vícios. Pecados como orgulho, inveja e ganância passam despercebidos, enquanto o adultério e a fornicação são severamente condenados. Isso revela uma hipocrisia gigante, gritante. Estamos criando uma hierarquia de pecados que não existe na palavra de Deus. Tiago foi bem claro: quem guarda toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Isso você vê lá em Tiago 2, no versículo 10. Se tropeçamos em uma mentira, é como se tivéssemos transgredido toda a lei de Deus. Pode parecer brincadeira, mas
mentimos até para justificar a mentira. Quantas vezes ouvimos justificativas como essas? Eu menti para evitar um problema maior. Foi só uma mentirinha para poupar alguém de ficar magoado. Todo mundo mente, é normal. No entanto, a Bíblia não nos dá margem para justificarmos nossas mentiras. Pelo contrário, diz o seguinte, que não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3:9. A mentira, independente de suas intenções, desonra a Deus e viola sua santidade. Quase ia me esquecendo, mas a hipocrisia das igrejas. Existem 2 pecados VIP. Por que será que nas igrejas, quando falamos de pecado, geralmente só ouvimos sobre 2? Adultério e fornicação. Parece até que a lista de pecados se resume a isso. Enquanto isso, pecados aceitáveis, como mentira, fofoca, orgulho, inveja, são deixados de lado. O irmão que vive na mentira dificilmente será disciplinado. A fofoca, que destrói lares e igrejas, raramente é confrontada. Sim, claro, o orgulho, que foi a raiz da queda de Lúcifer, é ignorado em muitos púlpitos. Isso contrasta com a frase que tantas vezes ouvimos: para Deus não tem pecado grande ou pequeno, é tudo igual. Se acreditamos nisso, nossas práticas precisam refletir essa verdade. Quanto Jesus e os pecadores, quem somos nós para julgar? Quando trouxeram a mulher adúltera a Jesus, ele não a condenou, mas ele também não minimizou o pecado dela. Ele disse: vá e não peque mais. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 11. Se Jesus estivesse em muitas igrejas hoje, será que ele diria: aquele que nunca mentiu, que nunca fofocou, que nunca invejou, seja o primeiro a disciplinar o irmão? Bem, mentira é um pecado grave. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vemos isso em Apocalipse 21, versículo 8. Mentir é pecado, mentir é desobedecer a Deus, mentir leva à morte eterna. Se acreditamos que todos os pecados são iguais, então precisamos tratar todos com a mesma seriedade. Não é hora de minimizar pecados que não escandalizam. A santidade de Deus não muda e suas exigências continuam as mesmas. Vamos refletir sobre isso e agir com coerência.